Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Barroso e eu vim trazer uma série de episódios para poder explicar para vocês e todo mundo entender definitivamente qual o futuro do Brasil em se tratando aí da aristocracia política brasileira que parece que não quer mudar, né? Então é preciso que todo o povo entenda do que está sendo tratado e está sendo explicitado. Então, o primeiro episódio, nós vamos abordar a fala do Dias Toffoli e o comportamento dele em relação à declaração feita num congresso lá em Lisboa, né, onde ele diz abertamente que o Brasil já é regido, né, por um sistema aí semipresidencialista, né? E aí eu vou explicar todos esses pormenores e quero já adiantar que fique ligado que aqui no canal vai ser inserido, pretendo hoje ainda, os outros episódios que serão abordados também em temas separados, como o que é o poder moderador, um episódio específico só para ele, para o Temer, né? E também nós vamos a outro episódio falando sobre diminuir o poder do presidente Bolsonaro, mais um episódio sobre o Lira, e aí nós vamos abordar o que já tem lá no Congresso Nacional, a medida lá pedida, né, através de uma PEC para emendar a Constituição Federal, proposta por um parlamentar aí do PSDB. Aí nós teremos um episódio específico sobre o Gilmar Mendes, também sobre esse assunto, e aí, né, eu pretendo finalizar com outro episódio, o que podemos fazer, tá bom? Então acompanhe essa série aí de episódios. Então hoje nós vamos tratar especificamente agora, nesse momento, do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, tá? Então, ele diz, né, lá no congresso que ele está em Lisboa, é um congresso jurídico, que sempre tem umas falas muito interessantes, não tanto ao ponto de vista do cidadão brasileiro, né, porque lá a gente tem a dimensão do real problema no Brasil, mas, abre aspas, para o ministro Dias Toffoli, vamos para o que ele disse, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo esse período da pandemia. Fecha aspas. Então, essa foi a declaração do Toffoli. E aí, né, então, segundo ele, a atuação do STF ao lado do Congresso Nacional, olha que coisa inteligente, né? Anularam completamente o poder executivo, que nesse caso específico é o presidente Bolsonaro que está exercendo, tá? Foi fundamental para atenuar os impactos dessa pandemia, eu não posso falar o nome da doença, no Brasil. Governar não é fácil, ele também disse, né? E o sistema presidencial tem muita força, é verdade, né? Mas o parlamento é a centralidade. Acho que ele quis ser irônico nessa parte, porque hoje eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu acho que a justiça está concentrando todo o poder, né? Toda a centralidade ali está realmente em cima aí da justiça. Mas aí ele continuou dizendo que na medida em que o parlamento, que se formam os consensos das elites regionais, sendo a justiça a sua fiel aí, a fiadora de tudo isso. Isso é bem interessante, porque no começo eu mencionei que parece ser, né, vou deixar assim no condicionante, talvez, quem sabe, supostamente, que a aristocracia política brasileira não aceita o que o povo escolheu, e neste caso estou falando sim, né, do presidente eleito Bolsonaro. Então está sendo feita uma série de medidas e essa declaração é muito preocupante, tá? Mas para vocês entenderem o que ele está dizendo, a gente precisa explicar de uma forma assim bem leve para que vocês saibam e possam até rebater por aí nas conversas com os amigos para não ficar desinformado, tá? Então as formas de governo sempre elas são estipuladas lá na Constituição Federal, né? E nós temos aqui a nossa forma de governo, ela é uma república presidencialista, tá? O Brasil é uma república presidencialista. Só que é preciso dizer que na Constituição de 1988, quando foi forjada ou formada ou conspirada, que eu já não sei mais, o senhor
né, Ulisses Guimarães, para quem não conhece, depois procurem aí, tentem entender quem foi Ulisses Guimarães, mais um aí, né, um dos mais ativos para a Constituição, um dos constituintes mais ativos para a Constituição de 1988, e por isso que terá depois um episódio do Temer, porque o Temer estava junto nessa, gente, o Temer é daquela época, tá? Ele sempre teve uma admiração muito forte para o sistema parlamentarista, ele não escondia isso. E aí, tanto é que foi, então, feito um plebiscito há 29 anos atrás para que os brasileiros, então, definissem qual regime eles gostariam. Então, tinha lá as opções, então tinha parlamentarista, tinha monarquia, e nós decidimos, né, a maioria dos brasileiros decidiram, sim, por um sistema, por uma república presidencialista, onde o que acontece é o seguinte: a melhor forma de governo, para a gente olhar para um governo onde existe isso, um país onde existe isso, é o próprio Estados Unidos. Lá nós temos uma república presidencialista. Obviamente, elas têm suas diferenças por conta do Pacto Federativo, mas essa é outra história. Mas o que eu quero dizer para vocês, que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tem uma medida executiva por ordem lá que o presidente da República assinou, aquilo se faz valer e acabou, pronto, e acabou. Foi assim, vejamos aqui no passado recente o Trump e agora o próprio Biden. Tá? Se o Biden der a maluquice lá nele e assinar uma ordem executiva, ela vai ser cumprida, tá bom? Por quê? Porque lá se acumula, como no Brasil também, tá? Nós também temos o mesmo regime aí, se acumula a função de chefe de Estado e chefe de poder. Então, mais ou menos assim, para os leigos, né, para todo mundo aí que está assistindo entender, no Brasil e nos Estados Unidos, nós temos essa similaridade de como governar, né? Então, o presidente, ele cuida tanto de questões de guerras ou assuntos externos, de política externa, tanto quanto da administração interna do país, tá? Já um outro tipo que nós vemos muito aí é o parlamentarismo, e temos bastante na Europa. Na Europa, o parlamento é que praticamente define as questões internas, né, do seu próprio país, e o presidente eleito ali também ele vai figurar mais nas questões externas, tá? E nós temos também aí já várias modificações que tem a monarquia constitucionalista, parlamentarista, enfim, são outras definições. Mas de fato, o que o Toffoli falou diz que já acontece, e realmente a gente não pode negar que ele está mentindo do que aconteceu de fato. O que causa muita estranheza e causa impacto é uma fala, embora não seja oficial, mas ela tem sim, né, o seu peso, porque é feita por um ministro atuante do STF, do nosso Supremo Tribunal Federal, falando numa conferência a estrangeiros, que no Brasil já acontece isso, que já somos um regime aí semi-presidencialista, o que não é legal, porque primeiro, né, da declaração dele, que vai ter um episódio específico aí para falar o que podemos fazer, mas também o que não é muito assim bom para os brasileiros de uma forma geral, porque ele diz ali com todas as letras que o que eles fizeram recentemente, então, para tirar poderes do executivo, né? Então, tivemos aí as decisões recentes do STF, que vem nos causando bastante estranheza como brasileiros, aqueles que conhecem a Constituição Federal, e até acho que o povo que nem conhece muito bem as leis, mas tem o bom senso, né? Sabe que está violando o senso médio comum do brasileiro, que foi nas questões da pandemia, onde governadores puderam fazer as suas interferências, não respeitando a autoridade que a Constituição concedeu em relação ao presidente da República. Também tivemos decisões super recentes, aí, por exemplo, do ministro Barroso, suspendendo, né, uma portaria do Ministério do Trabalho que ele tem total autonomia para fazer. Tivemos também outros episódios, como aí o outro ministro, Alexandre de Moraes, interferindo para que o Ramagem, que seria nomeado como chefe da Polícia Federal, não fosse nomeado. Então, essa interferência aí de três poderes. E aí tem uma coisa conceitual que é preciso que você saiba, a gente não pode cair nessa pilha, tá? Quando foi pensado em três poderes e controle de constitucionalidade,
nunca foi para que eles andassem em harmonia. Esse papinho aí é mais esquerdista do que qualquer outra coisa. É lógico que a gente não está falando que tem que acabar uma instituição, não é isso que eu estou falando. Mas, assim, quem pensou em três poderes, pensou justamente para um controlar o outro e não viver tão harmônico assim. No Brasil, nós estamos constatando que essa coisa de semi, que nem admite um parlamentarismo mesmo, e nem um presidencialismo mesmo, ele acaba fazendo com que dois poderes, então, se compõem, nesse caso, o legislativo e o judiciário, em detrimento do poder executivo e da população brasileira. Então, essa coisa, porque tem que ser harmônico. Não, tem que ser harmônico, um tem que respeitar a decisão do outro, é nesse sentido a harmonia, mas que eles têm que conflitar entre si no que tange ao controle de constitucionalidade, teria. Então, esse problema, essa fala dita por Dias Toffoli, quem poderia fazer alguma coisa frontalmente, com toda assim, convicção que eu tenho, já de primeira leva, depois a gente vai ter um episódio específico sobre isso, mas seria o Senado, né? Mas ele não quer fazer por diversos motivos, né? Então, essa fala é muito, muito, mas muito preocupante, e é preciso também falar que nas democracias representativas, como é o caso do Brasil, modificar, né, esse sistema de governo sem assembleia, sem uma conversa com a população, sem um debate amplo, né, e através de uma constituinte ou de um plebiscito, tem nítidas, sim, feições de golpe de Estado, tá? Porque está indo contra a nossa própria Constituição e o Estado democrático de direito que eles tanto falam, isso está indo contra, tá? E eu vou fazer aqui um episódio específico sobre o que fazer para restabelecer essa ordem institucional que, aos poucos, já tem 2 anos, depois eu vou mostrar para vocês também o tanto de coisas que já foram propostas no nosso parlamento. Vou falar parlamento só para provocar, mas, na verdade, aqui é Congresso Nacional dividido em 2 câmaras, em 2 casas, a Câmara Legislativa e o Senado Federal, tá? Então, aqui, a gente sabe que, obviamente, no Brasil, o regime, então, oficial é, sim, o presidencialismo, e a intenção do ministro, aparentemente, foi apontar o que tem ocorrido aqui na prática, como eu falei para vocês, na condução aí de coisas de política interna e externa da nação brasileira. Isso me causa muito espanto, né? Realmente essa fala aí. E aí, ao atribuir também, né, ao STF a função de poder moderador, do tipo assim, nossa, se não tivéssemos nós aqui para controlar, né, fazer esse poder moderador, ou definir a justiça como fiadora de alguma coisa aí, nos consensos, engraçado que ele usou essa palavra, nos consensos das elites regionais, ou seja, do que eu falei para vocês aí, da tão falada, e que não é tão falada, mas do pessoal que não quer largar o osso, sabe? Que é a aristocracia política brasileira, né? E aí fica nessa coisa de semipresidencialismo. É tão assim específico que nem uma coisa nem outra. Nem para isso eles, né, vão fazer tal coisa, não. É uma coisa semi, né? Um semi. Só que quem tem semi não tem nada. Então, ou você tem um sistema presidencialista ou você vai ter um parlamentarista. Essa coisa de semi aí é coisa de quem não sabe definir e não gosta de definição. E brasileiro médio gosta, sim, de coisas bem definidas, para a gente poder, inclusive, saber quais regras e como seguir as regras, certo? E aí a gente vê essas declarações se tornando uma coisa muito comum. E é por isso que, então, nos próximos episódios, eu vou abordar o Temer, porque vocês vão entender qual a função do Temer, o que ele representa nisso tudo, o próprio Arthur Lira também, o que representa tudo isso, o Gilmar Mendes, e o que nós podemos fazer como brasileiros, e, né, porque as pessoas estão falando isso pode, o que fazer? E aí eu vou tentar, né, não é uma solução definitiva, mas a gente vai apontar dentro da lei para que seja reinstaurada a ordem institucional no nosso país e para que a gente não seja objeto de vergonha, porque nós não temos aí a figura do primeiro-ministro, tá? E se tivéssemos, só para você entender, quem ia legitimar o primeiro-ministro seria esse Congresso Nacional. Já pensou o pesadelo, pessoal? Não seria muito bom, né? Então, é preciso que a gente entenda e reverbere por aí. Fica o convite já para você espalhar esse meu conteúdo por qualquer mídia,
possível, fale para os seus amigos o meu conteúdo. Se você gostou do meu trabalho, eu já peço para vocês, então, fazer essa gentileza de ou se tornar membro aqui do canal, ou ajudar aí, tem um QR Code na tela, que é o meu Pix, e também será muito agradável se você compartilhar com os amigos que queiram entender sobre esses temas e de forma, assim, profunda, mas também de uma forma fácil, né? Os brasileiros, a gente precisa entender o que é que estão falando ou o que é que estão supostamente conspirando, e não é somente contra o presidente da República, que agora é o Bolsonaro, mas principalmente contra a população de bem desse país, que gosta de regras e gosta de leis, tá bom? Eu sou Fabiana Barroso e até daqui a pouco o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijos!